Então, pessoal, hoje vamos iniciar mais uma aula de administração geral, teorias administrativas. Hoje a aula é sobre a abordagem clássica da administração, que foi a primeira teoria que surgiu, que com a Revolução Industrial, as organizações elas começaram a crescer muito rápido e de forma desorganizada. Então, essa teoria ela surgiu com esse objetivo, né, de organizar as empresas, né, e estruturar as empresas. Então, ela é dividida em duas teorias, que é a administração científica e a teoria clássica. A administração científica, nós temos como principal autor o Taylor. Ele queria aumentar a produtividade das organizações, mas de que forma? De baixo para cima, porque seria dos operadores até o topo da empresa. O foco era nas tarefas. Então os trabalhadores, eles faziam umas tarefas bem simples, né? Muito repetitivas. Como aquele filme lá de tempos modernos, né? Que você vê o Charlie Chaplin, que ele ficava só apertando o parafuso. Então essa era a ideia, né? Por isso que era de baixo para cima. O foco era nos operadores. E a abordagem da administração científica ela é uma abordagem prescritiva normativa, que significa que ela é uma abordagem, ele acreditava, né? O Taylor acreditava que seguindo as normas e os princípios, tudo daria certo, como se fosse uma receita de bolo, né? Seguindo aquilo, a organização iria aumentar a sua produtividade. A teoria clássica tem como autor o Fayol. Ele também, né, queria aumentar a eficiência da organização e aumentar a produtividade também, né, da organização, porém de cima para baixo, ou seja, o foco era no alto escalão da empresa, era nos diretores, nos gerentes, para depois chegar nos operadores. Por isso, a ênfase é na estrutura. Na sua teoria, Fayol ele descreve as seguintes funções, que é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, mais conhecido como o PO3C, um macetezinho aí que muita gente já conhece, que é o prever, organizar e 3C, que é comandar, coordenar e controlar. Com isso, a gente consegue, com esse mapa mental, a gente já consegue resolver algumas questões. Então vamos para as questões agora. Primeira questão. A teoria clássica absorveu concepções da burocracia ao adotar uma abordagem indutiva que visa atuar das partes para o todo, certo ou errado? Então, isso está errado, porque a teoria clássica ela foi a primeira, né? E a burocrática ela veio depois. Então não tem como a teoria clássica absorver concepções da burocracia. Então isso aqui está errado. Errado, gabarito errado. Próxima questão. As origens da abordagem clássica da administração estão relacionadas ao crescimento acelerado e desorganizado das empresas e à necessidade de aumentar a eficiência e a competência das organizações. Essa é uma questão de 2014, técnico administrativo. Então essa questão, ela realmente está certa, né? Houve um crescimento acelerado e desorganizado após a Revolução Industrial. Então a abordagem clássica, como foi a primeira teoria, ela veio realmente para tentar organizar, né, as empresas e aumentar a eficiência. Então isso aqui está certo. Próxima questão. As principais contribuições da abordagem clássica da administração se referem às
preconizadas por Taylor e Fayol. Enquanto Taylor focalizava as atividades nos níveis baixos e inferiores da organização, Fayol encarava a administração sob o ponto de vista do executivo do alto nível. Como eu falei, no slide lá do mapa mental, realmente o Taylor ele focalizava nos níveis baixos, como eu falei, nos operadores. E o Fayol encarava a administração do ponto de vista do alto nível, como eu falei, ênfase nas estruturas, dos gerentes, diretores até os operários, de cima para baixo. Então essa resposta aqui também está certa, Próxima questão. O movimento da administração científica, originado com as experiências de Frederick Taylor e Henry Fayol, objetivou proporcionar fundamentação científica às atividades administrativas, substituindo a especialização e o profissionalismo. Então, essa questão aqui, de 2013, analista, qual que é o erro dela? A administração científica, ela é só Taylor. Fayol é teoria clássica. Então, aqui que está o erro. Nossa questão está errada. Próxima questão. As ideias e os princípios propostos por Winslow Taylor, que liderou o movimento da administração científica, não são empregadas atualmente, devido à evolução das relações de trabalho, os avanços tecnológicos e aos novos modelos de gestão. Bom, essa questão diz que não são empregados atualmente. Isso aqui está errado, Mesmo com os avanços tecnológicos e com novos modelos de gestão, ainda é possível ver práticas tayloristas hoje em dia. Então, por mais que tenham surgido outras teorias, ainda é possível notar sim a presença da administração científica em algumas organizações. Então, isso aqui está errado. Errado.